Rick Mais Notícias. Olá, muito bom dia, 7h03. Começa agora o Rick Mais Notícias aqui na rede Jovem Pan. Jovem Pan Curitiba em cadeia com a Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa. Falamos também para Foz do Iguaçu e toda a região da Tríplice Fronteira. Para o mundo inteiro em rickmais.com.br, pelo aplicativo da Jovem Pan Curitiba no seu celular e pelo facebook.com. Você procura o Rick Mais PR para nos ver com som e imagens direto aqui do estúdio da Jovem Pan na capital paranaense. Jonatas Terribas, muito bom dia. Bom dia, Daniel. Boa quinta-feira. Canais de comunicação já abertos para a sua participação. Você pode mandar um WhatsApp para cá. Hoje tem muita polêmica no jornal. Vamos falar do caso Pablo Vittar. Sair da brincadeira de como a música dele é controversa para entrar numa mistura do caso Pablo Vittar com a política do Paraná. Você pode mandar a sua participação pelo WhatsApp 41 98504 5092. Vou repetir. 41 98504 5092. Marques Souza, muito bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, ouvintes. 7h04. Começamos com a previsão do tempo. Rick Mais Notícias. Tempo. Dia de céu aberto em Curitiba. Ontem você acertou na tampa, hein, Marcos? Esquentou, né? Esquentou bastante, viu, Daniel? E o dia tá bonito hoje, né? Tá Solzinho bonito. aparecendo já. E o dia amanhece abafado, com chuvas já pela manhã, entre o oeste, sudoeste e o centro-sul do estado. Temporais são previstos, com possibilidade, inclusive, de rajadas de ventos fortes em algumas áreas, além de chuvas e trovoadas. No norte, Campos Gerais e aqui na região de Curitiba e também no litoral, aquece bastante. Agora, já estamos em 19 graus na capital dos paranaenses e a máxima hoje deve chegar aos 31. Ponta Grossa tem 17 graus agora, máxima de 31 graus nos Campos Gerais. Cascavel tem 22 graus, a máxima é de 32 graus no oeste do estado, e Foz do Iguaçu tem 25 graus agora, a máxima na Tríplice Fronteira pode chegar aos 28. Rick Mais Notícias. Aeroportos. Oferecimento Parque Shopping Barigui. Faça ser incrível. Aeroporto Internacional Afonso Pena, aqui na Grande Curitiba, está aberto e opera sem restrições para pousos e decolagens. Atenção, você que vai a Porto Alegre, por lá o Salgado Filho opera por instrumentos. As informações são da Infraero. Rick Mais Notícias. E nós começamos o jornal de hoje com essa confusão que envolve a figura do cantor Pablo Vittar. Isso acontece em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais. Manifestantes que integram o movimento LGBT lotaram as galerias da Câmara de Vereadores na tarde de ontem e a cidade ferve. Conta pra gente, Marcos. Isso, os manifestantes queriam protestar contra uma fala do vereador Ezequiel Bueno, do PRB, que na última segunda-feira usou o plenário para questionar a presença do cantor Pablo Vittar na Meeting Fest, uma festa tradicional lá de Ponta Grossa, sobre o chopp. A festa vai ser realizada em dezembro e o cantor vai abrir a programação no dia 5. Acontece que o vereador Ezequiel Bueno se confundiu com um boato criado na internet que dizia que o deputado federal Jean Willis, do PSOL, faria uma turnê pelas escolas junto com o cantor Pablo Vittar para debater a diversidade sexual. O vereador disse que em Ponta Grossa isso não vai acontecer, pois a cidade é conservadora. Porque se inventar de sair pra rua em escolas, eu vou lá e vou prender. Ah, vai prender? Vou prender. Nem que depois eu seja preso por abuso de autoridade. Já falei e falo de novo aqui. E eu sei que o nosso bloco aqui vai também junto e nós vamos fazer isso. Não vamos deixar isso acontecer. De maneira nenhuma vamos deixar uma pessoa dessa entrar na escola e ensinar sobre diversidade sexual para as crianças. A pastora é só um show. Eu não sei. Abriu a porta, entrou, aí é complicado. Ah, pelo amor de Deus. Ponta Grossa. Não é esses outros lugares aí que pode tudo, que vale tudo. Aqui não, gente. Em entrevista com a nossa equipe, o vereador disse que não se arrepende da repercussão do pronunciamento e que está apenas cuidando do dinheiro público e defendendo as crianças. Ele explicou que existe um plano de educação em Ponta Grossa que proíbe a abordagem sobre sexualidade e ideologia de gênero nas escolas.
Não, pois eu não vejo erro na minha fala. Eu estou protegendo as crianças, estou protegendo a família, não ofendi ninguém, né, não maltratei ninguém, não fui desonesto com pessoa qualquer que seja, e simplesmente estou defendendo assim a nossa cidade. Nós tivemos o Plano Municipal de Educação, PME, aqui em Ponta Grossa, qual nós tiramos todos os termos, ideologia de gênero, sexualidade nas escolas, e nós entendemos que isso aí cabe aos pais. E houve, é claro, situações onde falaram também que isso poderia acontecer através dessa pessoa. Então, não é por ele, por este artista ou outro. Qualquer pessoa que seja, nós não vamos admitir dentro das nossas escolas, né, falar sobre sexualidade ou ideologia de gênero. O vereador Ezequiel Bueno disse ainda que solicitou para a prefeitura detalhes sobre o investimento público na festa. Fizemos um requerimento ao prefeito hoje, não só o show do artista, determinado do Pablo, né? Mas qualquer tipo de show. Se a festa está terceirizada, não pode ser usado dinheiro algum. Se as pessoas que são idealizadores do evento fizerem um evento bancando toda a estrutura da Michelin, eu sem problema nenhum. Em nota, a prefeitura informou que a festa é terceirizada e a empresa responsável é que faz todos os investimentos. Além disso, fica responsável aí pela organização do desfile, dos blocos, do concurso da rainha, bem como o reforço da segurança e trânsito. E ainda sobre essa polêmica, viu, Denia? Os manifestantes do movimento LGBT foram até a Câmara de Vereadores de Ponta Grossa na tarde de ontem para protestar contra a fala do vereador, que na opinião deles o pronunciamento foi preconceituoso. Na mesma sessão, o vereador Rudolf Polaco, do PPS, protocolou um projeto que prevê o dia 5 de dezembro, data marcada para o show do Pablo Vittar, como dia de combate ao preconceito em Ponta Grossa. Bom, vamos por partes. Esse vereador Ezequiel Bueno, do PRB, ele cai em boato da internet. Perceba o despreparo do vereador. Ele levou a discussão no plenário da Câmara de Vereadores da cidade de Ponta Grossa uma informação que era inverídica. Levou a discussão, bateu boca, se pronunciou, porque caiu em boato da internet. É mole. Eu já entro no mérito do que ele disse. Eu só estou chamando a atenção do ouvinte do outro lado do rádio para perceber que o vereador é tão tosco, é tamanha a incapacidade de discutir os assuntos de interesse do município, que ele se contaminou por boatinho da internet. Dá para acreditar? Acredita, Mark? Caiu na fake news, né, Denir? Caiu na fake news. Caiu na fake news. Mas uma coisa jornalista não pode cair em fake news, mas você ouvinte do outro lado do rádio que viu lá uma notícia da internet e fica na dúvida, é verdade ou não. Agora o vereador, ele é pago com dinheiro público para, inclusive, zelar pela verdade, né, Denir? Óbvio, obviamente. Muito boa a tua observação. Agora, olha só, sobre o mérito. É claro que o Pablo Vittar não será bem-vindo à rede pública de ensino municipal na companhia do Jean Willis para dar discurso. Essa não é a do Pablo Vittar. No mérito, digamos que isso tivesse sido montado pelo poder público. O vereador estaria correto na sua observação. Se há algo que nós temos que zelar é pela educação pública de qualidade. E não significa impedir o debate de toda a natureza, não é isso. Não é isso. É que não tem nem cabimento. O Pablo Vittar, gente, o Pablo Vittar é um cantor desafinado, um personagem que foi inflado pela mídia, e vive esse momento de que qualquer cantorzinho que consiga produzir um hit e chame a atenção, vende discos e dá audiência. O Pablo Vittar não tem, só um pouquinho, Mark. O Pablo Vittar não tem nenhuma qualidade musical, mas é zero. E isso não tem nada a ver com a orientação sexual do Pablo Vittar. Tem heterossexuais que são ruins ou piores do que o Pablo, e tem homossexuais que são maravilhosos, músicos fantásticos, que nada tem a ver com o Pablo Vittar. Aí qual é o problema? O problema é que daí esse Rudolf Polaco, esse outro vereador, se aproveita também da discussão para ganhar uns segundinhos na mídia. A Câmara de Vereadores de Ponta Grossa dá vergonha alheia. Não dá, Terribas?
Dá vergonha. A gente tava ouvindo aqui de fora, olhava pra você e falava, que vergonha, meu Deus. Dá vergonha ali. Vergonha. Diga lá, Mark, desculpa te interromper. Não, só ia pontuar que o Pablo Vittar hoje está entre os 5 mais tocados do Spotify, que é o principal aplicativo de streaming do mundo, né? Que é para que você Ficou durante semanas no primeiro lugar, com as 2 primeiras músicas sendo dele. para que você perceba exatamente o que eu estou falando. O momento atual é muito ruim. Nós abrimos mão faz tempo da qualidade. Hoje, o Pablo Vittar é o artista principal do Brasil. O artista que ocupa o topo das paradas no Brasil é o Pablo Vittar. Isso demonstra a que fundo do poço nós chegamos. A política brasileira está no lixo, não à toa. Não à toa. O jornalismo piorou demais. A televisão piorou demais. As novelas hoje são lastimáveis da TV Globo. O jornalismo piorou, a música piorou, a qualidade do serviço público no que toca aos homens públicos eleitos. O Congresso Nacional nunca foi tão ruim. A composição da Câmara de Vereadores, vou dar o exemplo de Ponta Grossa. Perceba a qualidade desses nobres parlamentares. Vive um momento de baixa. E não me surpreende que um cantor medíocre como Pablo Vittar ocupe o topo das paradas. A sociedade brasileira vive um momento terrível de sua história. É claro que eu fico imaginando agora, ô Mark, imagina se a fake news estivesse certa. O Jean Willis e o Pablo Vittar nas escolas de Ponta Grossa. Aí eu acho que até que o vereador poderia dar uns gritos mesmo, porque não teria nenhum cabimento. Não, eu acho que a cidade também não ia admitir lá que Ponta Grossa realmente é uma cidade mais conservadora, opinião geral da cidade. Claro que tem especificidades, e lógico, lá cada um pensa do jeito que quer, mas a cidade como um todo é uma cidade conservadora e aí ia ter confusão. Mas era uma fake news só. Era uma fake news. Vamos à opinião do ouvinte. Estou curioso para saber o que o ouvinte da Jovem Pan pensa dessa polêmica toda que envolve mais uma vez o Pablo Vittar. Olha só, o Bruno Kozlovski, aqui de Curitiba, ele diz que ele é homossexual, mas acha um absurdo ideologia de gênero. Isso não é assunto para debater com crianças, porque isso tem que ter idade para debater, a opinião do Bruno. Lembrando que é fake news, viu, Bruno? O vereador se confundiu ali e acabou fazendo um discurso mais pesado sobre isso. O Mauro Schindlen diz que a coisa está feia na opinião dele, Daniel. Ele não está concordando com nada que está acontecendo lá. A Karina de Javete também participa conosco aqui sobre esse assunto. Ela fala que está assistindo a gente e também deu uma opinião dela aqui. O Carlos Coritiano, o Márcio de Senha também conosco. O WhatsApp está com problema hoje de novo, mas vamos tentar abrir algumas participações aqui. O ouvinte de Toledo fala sobre o Aécio, daqui a pouco a gente fala sobre isso. O ouvinte Jean e a família também participando aqui sobre esse assunto. Daqui a pouco a gente volta com informações sobre o Pablo Vittar, viu, Daniel? Muito bom. 7h16, 7h16. Esse caso aconteceu em Ponta Grossa, envolveu um vereador que surtou, foi à tribuna, ficou bravo, nervoso, porque caiu numa fake news da internet de que o Pablo Vittar estaria com o deputado Jean Willis percorrendo os colégios públicos lá do município para pregar ideologia de gênero. Na verdade, o que o Pablo Vittar fará é um show na Mintin Fest, que é a principal festa lá da cidade de Ponta Grossa, é a festa do chopp escuro, tradicionalíssima dos Campos Gerais, e o Pablo Vittar será a atração central. Tenho certeza que será um sucesso de público e renda, o Pablo Vittar e Ponta Grossa. Sabe onde eu não estarei no dia 5 de dezembro, Terribas? Aonde? Onde você tem certeza que eu não estarei? Onde eu tenho certeza que você não estará? Na Mission Fest. Exatamente. Não tem nada para fazer na Mintin Fest. Por quê? Você não vai? Vai, Mark. O Rafael Martins, aqui de Almirante Tamandaré, na região de Curitiba, diz que ele concorda com todas as palavras do vereador de Ponta Grossa, independentemente se foi boato de internet. Na opinião dele, está virando palhaçada o que estão fazendo, enfiar garganta baixa, toda essa construção contra a família, diz o ouvinte. Pois é, e nesse meio tempo, é bom nós percebermos, eu já disse isso aqui e vou repetir. Há um candidato à presidência da República que desagrada frontalmente ao Grupo Globo, que é o candidato Jair Bolsonaro. Se você perceber os movimentos
tanto nas novelas quanto nos programas de entretenimento, que a Rede Globo está fazendo, justamente conflitua com os princípios que são adotados pelo candidato Bolsonaro. Isso já aconteceu lá em 1989. Teve uma novela que foi feita sob encomenda para a eleição de Fernando Collor. A novela se chamava Que Rei Sou Eu. A Globo só repete a própria TV Globo. Ah, Edeninha, você está vendo chifre em cabeça de cavalo. Eu estou vendo o unicórnio. Eu estou vendo o unicórnio porque o unicórnio já apareceu e ele já voou. E não estou aqui defendendo o Bolsonaro, estou fazendo uma observação. Denise, você acha coincidência a Globo ter colocado uma minissérie chamada Os Dias Eram Assim para retratar a ditadura militar, a truculência dos generais, justamente nesse momento? Mas eu estou dizendo, há um movimento claro, editorial, na Rede Globo. Basta você observar. Eu já levei um puxão de orelhas aqui, você não tem que comentar emissora alheia. Eu não estou comentando emissora alheia alguma, eu estou falando de política. Nós temos uma eleição no ano que vem, em que a pauta da emissora líder de audiência visa atingir um candidato. Enquanto nós temos a hipótese de que o general da corrupção, o ex-presidente Lula, venha a disputar a eleição. Espero que o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre faça o serviço. Mas nós estamos tudo virado de cabeça para baixo. Tá bem difícil. 7h30, a gente vai dar um jeito no WhatsApp. Chegou uma mensagem aqui, a ouvinte Rossana diz o seguinte, que é pra parar de falar isso do Jean Willis, daqui a pouco ele se irrita e vai querer vir mesmo em Ponta Grossa. É pra parar de dar ibope pra ele. Ele vai resolver, então vai aceitar a ideia, entendeu? Sabe o que eu pensei aqui? Sabe no quê? Numa piadinha infame, mas eu não vou fazer. Melhor não. Eu vou falar fora do ar pros meus amigos. Eu não vou falar no ar. Você não vai na Mission? Na Mission é tão legal. Eu vou falar fora do ar o que eu pensei. No ar eu não vou dizer porque é muito feio. 7h20. Solta um intervalo aí, ô Terribas. Por que você não vai na Mission? A Mission é tão legal, eu vou lá. Não, mas eu não posso ir no dia seguinte, o dia que não é o Pablo Vittar. Ah, tá. No dia seguinte, sim, porque eu vou. Onde? No Pablo? Não, a gente sabe que tu vai. Não vou no Pablo Vittar. Terribas. Eu não vou, mas tem muita atração boa lá. Como é que é a música nova do Pablo Vittar? Pablo Vittar? Vamos colocar aqui. Porque tem muita atração boa lá esse ano. Como é que é o refrão da música nova do Pablo Vittar mesmo? Aí, essa daqui, ó. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na Jovem Pan Curitiba, em cadeia com a Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa. Falamos também lá para Foz do Iguaçu e toda a região da Tríplice Fronteira. O Paraná integrado a partir da notícia aqui do nosso programa. Estamos também pela internet, no rickmais.com.br, no facebook.com. Você procura lá no Rick Mais PR e no aplicativo da Jovem Pan no seu celular. Tem dinheiro para os professores, Marques Souza. Isso, o governo do Paraná liberou nesta quarta-feira o pagamento de 550 milhões de reais para 33 mil professores da rede estadual. A medida põe fim a uma ação ajuizada há quase 30 anos de profissionais contratados pelo regime CLT entre os anos de 89 e 92 e se refere às diferenças salariais em relação ao piso do magistério estadual na época. A solução para o pagamento das indenizações foi acordada entre a Procuradoria-Geral do Estado, a APP Sindicato e a Justiça do Trabalho. A previsão é que a dívida seja quitada ainda nesta gestão aos professores que aderirem ao acordo. O governador Beto Richa lembra que esse é o maior acordo judicial em termos de valores a pessoas beneficiadas já feito no Paraná. Fechamos com chave de ouro aqui este acordo com o Tribunal Regional do Trabalho, a nossa PGE, para atender a demanda aguardada há 28 anos pelos professores do Paraná, e a ação gira em torno de mais de 500 milhões de reais. Então, mais uma vez, esforço, dedicação e demonstração de boa vontade com todos os professores do Paraná. Quem quiser saber se tem direito ao benefício, precisa entrar em contato com o sindicato. O telefone é o 41 3026 9822. Boa notícia aí para aqueles que aguardam dinheiro da indenização, antigo, né, lá dos anos, finzinho dos anos 80 do século passado, 1989 e 1992.
Parabéns aí a todos os lados envolvidos nesse acordo. Tem que ligar pro sindicato. Só toma cuidado, hein? Periga eles te tomarem algum, porque agora que foi-se embora a contribuição sindical obrigatória, periga você pelo telefone ter o seu bolso afetado aí, porque o sindicato que é louco por um dinheiro para fazer campanha pro PT, porque a APP Sindicato aqui só serve para isso. A APP Sindicato é braço político do PT no estado do Paraná, o braço mais numeroso, volumoso e barulhento, que se utiliza na cara dura da classe dos professores para defender a sua política ideológica e o seu partido. Eu tenho que ligar para o sindicato, respira fundo, enche o seu pulmão de ar, toma um chazinho de camomila, um suquinho de maracujá e enfrente a turma, porque é dose para mamute. 7 horas agora. Ih, travou tudo aqui. Qual é o horário aí, Marcos Souza? 7h29. Derribas, você é meu chefe, né? Obrigado. Você pode providenciar para mim um computador? Um computador? Vou pedir. Atenção, Reinaldo. Tô precisando de um computador, você consegue um para mim? Consigo. Obrigado. Vamos com... Deixa eu só fazer uma observação. Meu colega professor Paulo Henrique Vieira da Costa, ele diz assim: Daniel, eu concordo com a sua opinião, me mandou uma mensagem aqui. Eu concordo com a sua opinião, mas não é teoria da conspiração que a TV Globo usa da sua programação de entretenimento para pautar a política nacional. Ele diz que isso está detalhado no livro do Boni. O Boni foi... Excelente livro do Boni. O livro do Boni... Eu não li o livro do Boni. É muito bom. É bom. O livro do Boni conta aí os bastidores e a história da TV Globo, de quem viveu a TV Globo pelo lado de dentro. E diz que há relatos desta ordem. Então, eu não... Gente, é minissérie contra os militares. É uma pauta desmedida do movimento LGBT. Em todos os programas. O programa da Fátima Bernardes na TV Globo, nas manhãs, virou uma coisa. Então a pauta, ela é montada para combater aquele que a TV Globo entende ser o inimigo da vez, que é o Jair Bolsonaro. Eu não estou fazendo comentário sobre comunicação aqui. Eu estou comentando política. Para que você perceba o movimento político que nós estamos vivendo hoje e que terá reflexos nas eleições de 2018. Diga lá, Mark. Olha só, Daniel, vários ouvintes participando aqui sobre o Pablo Vittar ainda. O Denis, do bairro Boqueirão, aqui em Curitiba, diz assim: haja chopp para aturar o cantor Pablo Vittar na Meeting Fest. Chopp preto. E tem muita gente aqui brincando muito que... bom. É gostosão, É mesmo. muito bom. Aí tem que avisar quando vai tocar Pablo Vittar pro pessoal abaixar o som do rádio. Aquele calor de Ponta Grossa. Tomar um chopp gelado. O Terrível está pensando no chopp, né? É, né? Então. A festa é pra isso. Terríbas, eu tenho um carinho... O show é de brinde. Eu tenho um carinho enorme por Ponta Grossa. Todas as Demais. vezes que eu vou lá, eu sou tratado assim, feito rei. Mês o rei que do vem chopp estaremos escuro. lá. Quando que nós vamos pra Ponta Grossa? Mês que vem, a gente já tá lá. Bem no meio do mês. No meio do mês que vem, nós vamos a Ponta Grossa, vamos transmitir o nosso Rick Mais Notícias direto dos estúdios da Jovem Pan lá em Ponta Grossa. E vamos fazer bombar o prédio que se chama Filadélfia. A gente podia tentar encaixar perto da Mission Fest também uma, né? Ia ser legal. Só tô jogando no ar aqui. O Terríbas, ele ouve falar no Pablo Vittar, ele fica louquinho. Não vou no Pablo Vittar, O pessoal tá brincando aqui na live do Facebook que você vai até no camarim dele, o Emerson Lopes aqui, Mentira, não vou. Não vai. O Fernando Furquim de Camargo, também seu fã, viu, Terribas? Dizendo que tem que ver o Pablo Vittar, enfim. Chama você de ursinho. Ursinho, né? Ursinho Terribas. Sabe o pessoal fica falando desse negócio de LGBTQ, que tem o que agora no final, não sei qual que é a sigla do que, mas tem. Ah, é? É, tem LGBTQ agora. O que é o quê? Não, sei. sério. Vamos procurar, Google. vamos perguntar pros ouvintes. Não, pergunta pro Google. Quem sabe o que é o LGBTQ? Sabe o que é, Miriam? Não sabe o que é? É um cara que a gente ama, por exemplo, que era homossexual, é o Fred Mercury, né?
Então, vamos parar com esse negócio de gênero, não é? A gente não tá falando da qualidade... Eu vou falar... Tá falando da qualidade musical, né? Não tá falando da opção sexual dele. Tem mesmo eu não sabia. Significa queer, um questionamento, às vezes abreviado com ponto de interrogação. Significa qualquer pessoa, não literalmente o L, o G, o B ou o T. É um que cabe todo mundo aí. É um que tipo... E aí, tudo bem, meninas? É assim... Entendi. Eu sou totalmente favorável à liberdade individual, a cada um fazer o que quiser da sua vida. É aquele que não sabe se vai ter que tomar remédio pra cura gay. Não, por cura gay. Bobagem. Mas o Terriba citou aqui o Fred Mercury. Mas eu vou dizer que os meus ídolos da música, os meus, todos são gays. Já morreram e eram gays. Cazuza, Renato Russo, Fred Mercury, Michael Jackson. Tem uns que estão vivos aí e são heterossexuais. Mas esses 4 que eu gosto muito, por exemplo, os 4 eram gays. O Michael Jackson não admitia publicamente, mas todo mundo sabe, né? E os outros 3, assumidíssimos. Os 2 maiores poetas do rock brasileiro, o Cazuza e o Renato Russo, gays, não tem nada a ver. A crítica que se faz, que eu faço ao Pablo Vittar, não tem rigorosamente nada a ver com a orientação sexual dele. A crítica que eu faço é porque ele é ruim mesmo, gente. Tem mais recados aí ou não? Tem um bem legal aqui, da Laura Cristina. Ela tem 13 anos, Daniel, e diz que acompanha sempre o Rick Mais Notícias. Ela gosta muito de política e adora discutir com a mãe dela sobre o assunto enquanto vai pra escola. Opa, que legal, Laurinha. Um beijo pra você, muito obrigado pela audiência. A Laurinha é daquelas, se aos 13 discute política, quando tiver 16 vai estar agitando. Vai ser do Grêmio Estudantil, nem sei centro acadêmico. Nem sei se precisa. Não sei se precisa. O bom Mas é que ela não não se... saber que as novas gerações estão se interessando. Ainda bem, né? Porque a minha geração fracassou. A minha geração é um fracasso na política brasileira. Muito bem, tem uma outra informação aqui que envolve o impostômetro. A Associação Comercial do Paraná tem lá um reloginho que soma o dinheiro todo que já foi arrecadado em tributos no Estado brasileiro. E tem uma marca nova. 1 trilhão, um T, 1 trilhão e 700 mil bilhões nesta quarta-feira. Esse é o número que chegou em impostômetro. O registro ocorre 24 dias antes que no ano passado, o que significa que os brasileiros estão pagando mais tributos neste ano. O montante equivale a todo o dinheiro pago pelos brasileiros aos cofres da União, dos estados e dos municípios em tributos desde o primeiro dia do ano. 1 tri e 700 bi. O dinheiro entrou 24 dias antes do que entrou no ano passado. É uma torneira sem fim a quantidade de dinheiro público que sustenta a máquina brasileira. Sabe quando que o Brasil vai melhorar de verdade? Quando nós diminuirmos o peso do elefante estatal. Quanto menos Estado, menos corrupção. A corrupção é desse tamanho porque o Estado é gigante. Diminua o tamanho do Estado que necessariamente a corrupção diminuirá também. E o Estado atende mal aos serviços essenciais porque se mete a resolver o que não tem expertise para fazê-lo. O Estado aqui explora gás canalizado. Vou dar alguns exemplos. O Estado explora gás canalizado. O Estado é dono de banco. Tudo bem que seja dono de banco de fomento para moradia, um banco, mas o Estado é dono de banco. Tá brigando no mercado bancário. Entre os bancos, o Estado é banqueiro. Mas o pessoal tá chiando, Daniel. Temer falou que vai privatizar a Caixa, ou pelo menos parte dela, o pessoal do sindicato não gostou. Tem que privatizar a Caixa, o Banco do Brasil, tem que privatizar a Eletrobras, a Petrobras. O Estado não tem que explorar petróleo. O Estado tem que ter o controle da regulação da exploração do petróleo. Tem que ter agências reguladoras que funcionem de verdade. E não para colocar paniguados políticos do presidente da vez. O problema é que a agência reguladora no Brasil, eu lembro no tempo do Fernando Henrique e do Lula, os dois ex-presidentes, era uma vergonha. A ex-presidente Dilma colocou uma das pessoas mais desqualificadas da política gaúcha
para comandar a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Deu no que deu. Até greve de operador de tráfego aéreo o Brasil já viveu. Porque nós nos metemos, como Estado brasileiro, a trabalhar o que não sabemos. O que o Estado tinha que fazer era cuidar de saúde, educação, segurança pública, basicamente essas 3 áreas de verdade. Prestar saúde, daqui a pouco nós vamos conversar com um médico que vem falar conosco sobre a questão do diabetes, que é uma doença muito séria. Muito séria. E nós temos um déficit de informação, por isso que ele está aqui. As pessoas simplesmente não sabem o elementar. A pessoa é portadora desse mal, do diabetes, e acha que o que faz mal é o açúcar. E come outros produtos riquíssimos em açúcar, e não são doces, porque não tem a mínima informação. E aí quem falha? Falha o Estado. Onde o Estado tinha que trabalhar direito, ele erra. E aí ele se mete a explorar o pré-sal, a fincar uma broca para puxar petróleo lá do núcleo da terra, quase. Aí o Estado brasileiro quer. E por que quer? Porque é uma mãe da corrupção. É uma teta. Mas se isso fosse feito corretamente, não seria bom pro Estado? Não, porque o pré-sal não é viável. Não, o pré-sal não é viável. Não tem um carro no Brasil rodando com uma gota de pré-sal. Não, o pré-sal não é viável. Mas não a questão do pré-sal, a questão do, por exemplo, o banco de fomento, isso se fosse bem feito, não seria uma forma boa de gerar riquezas pro Brasil? Eu entendo que o Brasil deveria ter um banco de fomento. E para fomentar o quê? Para fomentar a construção da casa própria, para dar financiamento em valores competitivos, que possa dar moradia a quem não tem. Auxiliar, e não dar de graça, auxiliar a população a trabalhar e construir a sua casa. Acontece que o Brasil, o seu principal banco de desenvolvimento, o BNDES, serve a dar dinheiro para os amiguinhos do poder e para quem não precisa de dinheiro. Ou a gente vai esquecer que o BNDES, por exemplo, durante o governo do PT, financiou a construção do Porto de Cuba. Ou o BNDES deu um caminhão sem receber o dinheiro de volta, sem nenhuma garantia. E não vai receber o dinheiro de Cuba. O BNDES deu um caminhão de dinheiro. Um caminhão de dinheiro para Bolívia e para Venezuela. Ditaduras africanas. Além das ditaduras africanas. O BNDES deu um caminhão de dinheiro, mas cheio, pro Ike Batista. Pro Odebrecht, para as empreiteiras que depois devolveram para o projeto de manutenção do PT no poder e para financiar a corrupção nossa de cada dia que nos dá hoje. Sejam todos nós os idiotas e os otários da vez. Diminua o tamanho do Estado, para você ver se não melhora. Denê, só para lembrar essa questão do pré-sal que você citou, bem importante, vale lembrar aqui a delação do ex-ministro Antônio Palocci. Ele disse que ele estava em uma reunião, ele e o Lula, frente a frente, e o Lula mandou ele canalizar os recursos do pré-sal para reeleger a companheira Dilma. O Palocci colocou a aspas do Lula. Quem está dizendo isso é o ex-ministro Palocci, braço direito do ex-presidente Lula, na delação premiada dele, que já vai estourar por aí os termos e a íntegra dela. Ele disse que o Lula pediu pessoalmente para canalizar recursos do pré-sal para reeleger a companheira Dilma. Esse é o PT. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E quando sair a delação premiada do Palocci, o que o PT dirá? Que tá mentindo, né? É mentira, né? Tem intervalo, na volta tem uma informação importante da área da saúde aqui no Rick Mais Notícias. Já voltamos. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan, são 7h45. Eu recebo agora o Dr. Cristiano Espinhosa, médico oftalmologista, vem conversar conosco sobre uma doença que é muito séria e que, ao mesmo tempo, todo mundo já ouviu falar, mas tem gente que não consegue lidar bem com o próprio conhecimento que tem. Doutor Cristiano Espinhosa, muito obrigado. Doutor Cristiano é ouvinte desse jornal todos os dias, né, doutor? Com certeza, Daniel. Obrigado pelo convite por estar aqui. Vamos falar sobre o diabetes. É o diabetes ou a diabetes? Podemos usar as duas nomenclaturas. O que é o diabetes? Diabetes é uma doença vascular que ela é caracterizada pelo aumento da glicemia, aumento da glicose, né, do açúcar no sangue. Esse açúcar no sangue em alta concentração, ele cria uma alteração dos vasos de todo o nosso corpo, de todo o nosso organismo, dando alterações importantes, principalmente na parte oftalmológica, nos olhos, nos rins e nos pés.
Essas são as 3 principais complicações que podem acontecer relacionadas à diabetes. Vamos falar sobre os olhos, que é a sua especialidade. O diabético, se não cuidar, pode perder a visão, doutor? A diabetes é uma das principais causas de cegueiras irreversíveis no Brasil e no mundo. E o grande problema da população é o não conhecimento, o não acesso ao exame. E o paciente normalmente procura o médico oftalmologista quando ele já tem uma perda de visão, tem uma baixa de visão. Então é uma doença altamente cegante que precisa ser diagnosticada precocemente. Já no começo, a gente faz o diagnóstico, faz um acompanhamento e inicia o tratamento antes que esse paciente tenha uma perda severa de visão. E como é que faz para saber se tem ou não tem diabetes? Aquele exame de sangue serve, ele é suficiente para isso? O exame, o principal, uma hemoglobina glicada, que ele faz uma medida da glicose num período de uns 3 meses, uma média, né, da glicose, ele é um exame importantíssimo para saber se o paciente tem ou não. Claro que se o paciente ele faz um exame de glicemia isolado, né, ele tem jejum, colhe o exame, tem uma glicemia mais alta, bem elevada, você nem precisa pedir a glicada, que realmente esse paciente vai caracterizar como sendo um diabético. Mas é claro, ele precisa procurar um profissional para ter todas as orientações, para entrar com o medicamento correto, insulina ou não, só medicamento via oral, né? Depende do caso. Esse número, o número aquele para identificar se a pessoa tem diabetes ou não, esse número ele já mudou. Eu me lembro que uma época era 80, depois passou para 100. Doutor, qual é o número? Quem pega lá um exame de sangue, todo médico pede, né? Quando você vai fazer o seu check-up, aparece lá a glicose. Qual é o número que deve preocupar todo mundo? 126 é o limite. De 126 para cima tem que... Acende uma luz, a gente tem que ficar atento. Existe um de 126 a 200, você tem que ficar atento. De 200 para cima já realmente, praticamente, a gente pode considerar um diabético. E a gente falou, eu falei aqui antes do intervalo, de que as pessoas relacionam corretamente diabetes com o açúcar, mas não é só o que vai açúcar que deve preocupar a população. Que alimentos, digamos assim, que seriam perigosos para quem tem diabetes, de comer de forma descontrolada? Ademir, na verdade, a diabetes, falando um aspecto geral, é uma doença que o paciente ele precisa se dedicar muito para ter um controle. É uma doença chata, ela exige uma rotina na vida do paciente. Ele precisa ter um controle na alimentação, precisa fazer atividade física, ele precisa tomar um medicamento na hora certa, fazer atividade física na hora certa, com o medicamento na hora certa. Então, realmente, ela exige muito do paciente. Por exemplo, você me questionou em relação à alimentação. A maioria da população, no bloco anterior você colocou, ele não tem acesso a essa informação. Então, ele vai comer um macarrão, ele fala, macarrão não tem açúcar, né? Porque ele pensa açúcar, aquele açúcar branquinho que tem no potinho da casa dele. Então, ele come um macarrão achando que aquilo não tem açúcar. Ele come fruta porque é saudável, né? Algo que não vai fazer mal. Claro, a fruta é saudável mesmo. Mas para o diabético ele tem que tomar cuidado, porque ela tem a sacarose, tem a frutose. Isso converte em açúcar, o carboidrato do É uma do doença macarrão. muito chata Exatamente. mesmo, né? Porque ela te impõe uma limitação, que é uma limitação que tira muitos dos prazeres da vida, né? Com certeza. Eu sempre comento com meus pacientes que o paciente diabético ele precisa ser avaliado por uma equipe multidisciplinar. Ele precisa de um oftalmologista por causa da cegueira, ele precisa de um vascular para ver a parte da circulação dos pés, ele precisa de um nefrologista para ver a parte renal, um professor de educação física para orientá-lo em relação à atividade física, ele precisa de um nutricionista e ele precisa de um psicólogo para entender tudo isso, porque realmente você tem que mudar uma vida inteira para conseguir adaptar uma situação como essa. E o diabetes, o doutor Cristiano chama a atenção aqui para a questão da circulação, tem o famoso pé diabético, né? Tem muitos pacientes que têm diabetes que acabam tendo que cortar um pedaço do pé, às vezes o pé inteiro, né? Porque há um problema de circulação em que o sangue não alcança as extremidades, né? No começo da sua conversa, nós falamos só sobre o olho, né? Diabetes é uma das principais causas de cegueiras do mundo. Ela também é uma das principais causas de amputação de membro inferior, né? Que é cortar o pé, igual você comentou, dos pés. Né? Pois é, que coisa. E também uma das principais causas de insuficiência renal. É o maior número de pacientes que vão para hemodiálise. A diabetes está diretamente relacionada a esse número aumentado de pacientes. E por que o doutor Cristiano foi o convidado aqui? Porque, além de nos dar essa aula aqui sobre essa doença que é tão importante, ele promove, há quanto tempo já, doutor? Essa é a quinta campanha. Quinta campanha. Faz uma campanha muito legal no Centro Cívico em Curitiba, que leva uma multidão para a Praça Nossa Senhora de Salete, ali na frente do Palácio Iguaçu, onde presta serviço de graça à população, justamente com o foco na diabetes, né, doutor? Exatamente. Nossa equipe é de oftalmologistas, né, mas a cada ano que passa, cada edição vem aumentando
E esse ano realmente vai ser uma campanha multidisciplinar, nós teremos vários profissionais médicos e estudantes de medicina que vão estar trabalhando com a gente para oferecer esse apoio multidisciplinar. E quando que será? A campanha vai ser no dia 11 de novembro, das 9 às 16, no estacionamento no estacionamento do Parque do Iguaçu, na frente da Praça Nossa Senhora de Salete. E aí qualquer pessoa pode ir? Sim. E que tipo de serviço será oferecido lá? Todos são convidados, a cidade inteira de Curitiba está convidada, não precisa fazer inscrição, só chegar no dia a gente vai ser atendido. Nós vamos oferecer exame de fundo de olho e tratamento com fotocoagulação a laser nos pacientes que têm esse comprometimento. Para você entender, hoje, pela rede pública, para o paciente conseguir ter um acesso ao laser há alguns anos, né? Então o paciente às vezes chega já em estágios mais avançados, vai oferecer isso gratuitamente à população. Além da parte oftalmológica, orientação em relação à parte nutricional, vão ser nutricionistas que vão estar conversando com a população de diabéticos, avaliação do pé diabético, professores de educação física vão estar orientando em relação a atividades. O que eu quero dizer com orientação física? Essa pessoa às vezes ela não tem condições de ir numa academia, ela não tem o personal, mas os professores vão estar lá, vão estar orientando, suba mais escada, faz agachamento, os exercícios básicos do dia a dia que ela pode usar para figurar isso aí. Uma equipe de médicos falando sobre a obesidade, a diabetes, a vida sedentária, né, a falta de atividade física e a obesidade é um dos fatores principais para desenvolver a diabetes tipo 2. Então, o controle da obesidade por esses profissionais, essa orientação vai ser importante. Avaliação do pé diabético e tratamento dos casos mais simples. E os pacientes que tiverem comprometimento de fundo de olho e pé diabético vão ser orientados a uma coleta gratuita de exame de creatinina, que serve para avaliar a função renal. Muito bom. Doutor Cristiano Espinhosa, muito obrigado pela presença aqui ao RIC Mais Notícias. Acho que o senhor pode voltar outra vez aqui ao nosso jornal para chamar a atenção e chamar a população mais uma vez. Isso, de certa maneira, demonstra o que nós tratamos aqui na entrevista de uma deficiência do poder público. Quando a iniciativa privada, eu acho muito nobre o movimento que o doutor Cristiano comanda já, vai para a 5ª edição. Eu acho isso nobre e bonito mesmo. Mas, de certa maneira, só acontece porque o poder público falha na área em que ele deveria ser mais efetivo, que é a área da saúde. Quando médicos e outros profissionais da área da saúde, da educação física, se juntam para atender graciosamente, de graça, a população, é porque precisa. E a população vai porque demora na rede pública. Mas o Estado está preocupado em cavar para buscar petróleo e não para cuidar da saúde das pessoas. Parabéns, doutor Cristiano, pela iniciativa e volte outras vezes aqui ao programa. Obrigado, Daniel. E a festa vai ser grande, gente. Além disso, nós vamos ter apresentações artísticas. Vai ser muito legal. Pablo Vittar não vai, né? Não, Pablo Vittar não. Ele vai estar na meeting. Então tá bom. Brincando. Marque, era isso por hoje, né? Isso, Daniel. Até amanhã. Até amanhã. Terribas? Vamos embora, Daniel. Vamos embora. O que você vai soltar aí, Terribas? A vinheta pra gente ir embora. A gente tá bem em cima do horário, infelizmente.